Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu vou estar dando início a uma nova série do canal, que é a série de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Diariamente eu vou estar trazendo vídeo explicando dia após dia da lição da Escola Sabatina. E essa lição desse trimestre está falando sobre o livro de Daniel. Nós já estamos na parte 8 dessa lição. A parte 8 está trazendo a explicação sobre o capítulo 7 do livro de Daniel. O livro de Daniel, do capítulo 7, ele é dividido em algumas estruturas. Do versículo 1 até o versículo 14, trata da visão que Daniel teve nesse capítulo. Do versículo 15 até o versículo 26, o anjo vai dar a interpretação dessa visão de Daniel. Também tem outra estrutura. Do versículo 1 até o versículo 9, vai estar falando sobre os 4 animais da visão de Daniel. Do versículo 9 até o versículo 15, vai estar falando sobre o juízo de Deus. Ali vai estar falando sobre os anciões de dias, sobre a administração da volta de Jesus, sobre os livros que serão abertos no céu, quando estiver próximo à volta de Jesus, e aí vai a explicação seguindo. Do versículo 15 até o 19, o anjo dá uma explicação geral do tema, e do versículo 19 até o versículo 26, vai dar a explicação das 4 bestas, dos chifres e do chifre pequeno. E aí segue a estrutura do livro de Daniel. Aqui na parte de sábado da lição, no verso memorizado diz assim, que está em Daniel capítulo 7, versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui nesse versículo 27 do capítulo 7 vai estar dando a explicação final, que o reino que será estabelecido eternamente é o reino de Jesus Cristo. Na visão anterior que Daniel teve sobre a interpretação que Daniel deu do sonho, trouxe ali 4 reinos. Seria seguido por Babilônia, cabeça de ouro, Medo-Persa, os ombrais de prata, Grécia, a cintura de bronze, e Roma, as pernas de ferro. E ali seguindo também com os pés de barro e ferro, que é a interpretação da Europa, logo depois do reino de Roma. E essa estrutura do capítulo 7 também nos faz essa demonstração. Só que diferente da estátua do sonho de Nabucodonosor, aqui trata sobre 4 animais. Começando do versículo 1 de Daniel 7, diz assim, ó: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Entendendo aqui que Daniel teve essa visão nessa época, no primeiro ano de Belsazar, entendemos que essa visão foi no ano 533 a.C. E ali logo ele foi relatando aos poucos, escrevendo aos poucos essa visão. E ali vai ter a visão sobre 4 animais. E cada animal ali da visão de Daniel representava um rei ou um reino diferente. No versículo 17 e 23, o anjo vai dar explicação que essa visão, cada animal era referente a um rei e a um reino. E assim foi Daniel tendo alguma visão, Deus dando uma visão sobre animais. O primeiro animal foi o leão. E o leão é a representação mais adequada de Babilônia. Leões alados decoravam as paredes do palácio e outras obras da arte babilônica. Podemos entender que o anjo ilustrou Babilônia como um leão com asas, porque um leão já era referente bastante comum na época de Babilônia. Depois o segundo animal foi um urso. O urso representa o Império Medo-Persa. O fato de ser levantado sobre um lado indica a superioridade dos persas sobre os medos. E também ali o urso carregava 3 costelas em sua boca. E cada costela representava um reino que o Império Medo-Persa destruiu. Ali o Império Medo-Persa destruiu o reino da Babilônia, depois destruiu a Lídia e o Egito. Cada costela que ficou na boca do urso foi o que o Império Medo-Persa derrotou. Depois Daniel teve a visão de um leopardo com asa. O leopardo veloz representa o Império Grego, estabelecido por Alexandre o Grande. As 4 asas tornavam esse animal ainda mais veloz, uma representação adequada de Alexandre, que em poucos anos dominou todo o mundo conhecido.
Ali, esse leopardo, que em si já é um animal bastante veloz, ainda ganha asa. Estava representando o grande poder grego liderado por Alexandre o Grande. Em cerca de 10 anos, esse poder, a Grécia, conseguiu conquistar todo o mundo conhecido na época. Representava com o grande líder Alexandre o Grande, que você deve conhecer no livro de história, e também representado por um animal veloz que ainda tinha asas, porque conquistou bastante rápido. O segundo animal, que era terrível e espantoso, que Daniel não teve nem referência para falar, estava representando o Império de Roma. Ali Roma, depois de derrotar a Grécia, começou a dominar o mundo, né? Assim, ele é uma representação adequada de Roma pagã, que conquistou, governou e pisoteou o mundo com pés de ferro. Roma chegou completamente para destruir. E diferentemente desses reinos que passaram, Babilônia foi destruída por Medo-Persa, Medo-Persa foi destruída pela Grécia e a Grécia foi destruída por Roma. E assim Roma, como esse animal terrível, ela não foi destruída até hoje. O que aconteceu com Roma foi que alguns povos se afastaram de reino, se dividiram. E ali formaram hoje os países da Europa. Roma nunca foi derrotado em si em guerra, mas ali os povos saíram de Roma e foram construindo outros países aos poucos. E assim vimos a história acontecer à risca da visão que Daniel teve. Mostrando que Deus é soberano, Deus sabe do fim desde o princípio, Deus sabe todas as coisas e Ele que comanda tudo. Uma coisa, a história que conhecemos hoje, a história que o nosso livro de história passa na escola, a Bíblia já relatava. Daniel já conhecia antes disso acontecer, sabe por quê? Porque Deus deu essa visão para ele. E antes mesmo disso, Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho foi de uma estátua. Estava representada pela cabeça de ouro, pelos ombros e peitos de prata, pela cintura de bronze e pelas pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Cada parte do corpo, cada mineral ali representava também um reino. Primeiro, a cabeça de ouro, Babilônia. Depois, os peitos e os braços de prata, Medo-Persa. Depois, a cintura de bronze, Império da Grécia. E depois, as pernas de ferro, ali, Roma. E também os pés da estátua, que tinha 10 dedos. Foi 10 povos que se afastaram do Império Romano e ali foi construíram os países que nós conhecemos hoje como Europa. Mostra o quê? Que Deus sabe todas as coisas, Deus está no comando de tudo e cabe a nós aceitar cada coisa. E voltando aqui para o versículo 27 de Daniel 7, vou ler novamente. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Uma coisa, Deus um dia vai instituir um reino eterno aqui na terra. E esse reino será instituído quando Jesus Cristo voltar na nuvem do céu com poder e grande glória, como diz Mateus 24, versículo 30 e 31. Depois passaremos no céu 1000 anos, como diz Apocalipse 20. Depois desses 1000 anos que passaremos no céu, Jesus voltará com todo o seu salvo, a cidade santa, diz Apocalipse 21, e vai estabelecer o seu reino eterno aqui na terra. Uma coisa, que cada um de nós faça parte desse povo de Deus que vai viver eternamente aqui com o nosso Deus. Então até amanhã, vamos recapitular mais uma parte dessa lição. Então que Deus nos abençoe, que você possa entender cada relato de Deus. Amém?